terceira parte da prova de matemática do Enem de 2024. Então aqui a gente tem Enem 2024, prova de matemática. Questão número 31 do nosso material. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes da região por área. Então está me dizendo que a densidade é o número de habitantes, botar assim, habitantes por área, tá? Por área. Expressa em unidade de habitantes por quilômetros quadrados. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo que uma delas é Q. Então tem a região R, que é subdividida, uma delas é a região Q. A área de Q é igual a 3/4 da área de R. Então a área é 3/4 da área de R. Botar assim, área de Q é 3/4 da área de R. E o número de habitantes de Q é igual a metade. Então o número de habitantes, botar HQ é a metade dos habitantes de R, tá? A densidade demográfica correspondente a essas regiões sendo denotadas por DQ e DR. A expressão que relaciona elas vai ser qual? Bom, aqui eu tenho como fazer a densidade de Q. Densidade de Q é o número de habitantes que eu tenho, que é 1/2 de R, olha só, 1/2 dos habitantes de R, dividido pela área, que é 3/4 da área de R. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou ter habitantes de R e área de R, que eu vou substituir pela densidade R e fazer a relação. Então, daqui eu vou ter que a densidade de Q é igual. Eu tenho 1/2 dividido por 3/4. Vou fazer separado aqui, ó, 1/2 dividido por 3/4. Quando eu tenho divisão de frações, eu faço a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu tenho 1/2 vezes 4/3. 4 dividido por 2 dá 2. 2/3. Simplificando aqui, ó, eu vou ter 2/3. Então, vai ser 2/3. E aqui, habitantes de R sobre área de R é a minha densidade da região R. Então, tem que DQ é igual a 2/3 de DR, resposta letra E, de Espanha. Questão de número 32. Questão de número 32. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250, certo? Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros. Então aqui ele me dá a informação que 40% desse valor vai ser para os engenheiros. 3 engenheiros. Tá? O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. Ou seja, quem trabalhar mais horas vai ganhar mais. Justo, né? O número de dias e o número de horas trabalhadas pelos engenheiros foram respectivamente. Então tem o engenheiro 1, que eu vou chamar de E1. O engenheiro 1, ele trabalha 4 dias, 5 horas por dia. Ele trabalha 20 horas. 20 horas, tá? Trabalha 20 horas. Já o engenheiro 2, por que eu estou calculando o número de horas? Porque diz que o pagamento é diretamente proporcional ao número de horas. O engenheiro 2, ele trabalha 5 dias, trabalhando 4 horas por dia. É isso? 5 vezes 4. Vai dar 20 horas também? Dá o mesmo valor? 5 horas e meia. Olha só, 5 horas e meia. Tem que ficar atento aqui no detalhezinho. Então, 5 horas é 20. 22 horas. Fechou? 22 horas. Já o engenheiro 3, ele trabalha 6 dias numa jornada de 2 horas e meia, 2,5. Aqui vai dar 12 mais 3 vai dar 15 horas. Então, essas são as horas que cada engenheiro vai trabalhar e a distribuição desse valor que é destinado aos engenheiros vai ser proporcional, diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Qual a maior diferença em reais entre os valores recebidos pelo serviço entre os 2 engenheiros?
São 3 engenheiros, ele quer a maior diferença. Então tem que ver o que ganha menos e o que ganha mais. O que vai ganhar menos é 15 horas, o que vai ganhar mais é 12 horas. Mas quanto de dinheiro vai ser para os engenheiros? 40% do total. Então aqui vamos fazer 40% de 71.250 reais, tá? O que eu posso fazer aqui? Vou cortar um zero com zero aqui, esse zero com outro zero aqui. Eu fiquei com 7.125 vezes 4 é o valor destinado aos engenheiros. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. 10 vai 1, 4 com 1, 5. 7 vezes 4, 14, 28. Então 28.500, confere aí os valores para nós, 28.500 é para os 3 engenheiros, certo? Mas eu quero saber a diferença de valores. Então eu posso fazer a diferença de horas. Eu posso calcular do engenheiro 1, que é o máximo, e do engenheiro 3, que é o mínimo, e diminuir uma da outra. Mas também eu já posso ganhar um tempo aqui fazendo a diferença de horas, tá? Que vai ser a diferença de salário. 22 horas menos 15 horas, isto vai me dar quanto aqui? Vai dar 7, né? 7 horas de diferença. Então essa vai ser a diferença de horas, que é proporcional ao salário. Então vai me dar a diferença de salário. Se eu pegar aqui, então, 7 horas, eu tenho que saber quanto que vale cada hora. Os 28.500 é para o total de horas, certo? Total de horas. Qual é o meu total de horas que eu tenho aqui? Vou somar aqui, vai dar 7, 2, 4, 57 horas. Então esses 28.500 é para 57 horas, certo? Vou tentar 5 aqui, ó. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 5, 25, 3, 28. Ah, fechou nas 10 aqui, deu 0. Esses 2 zeros aqui eu já vou botar aqui. Então a hora vale 500 reais. A hora vale 500 reais. Claro, quanto é que esse engenheiro vai ganhar o do meio que não interessa no nosso exercício? 500. Se fosse 10 horas era 5 mil, esse engenheiro vai ganhar 10 mil. Como os outros cálculos não dá para fazer de cabeça assim, a gente corre risco, então eu já fiz a diferença de horas, isso eu vou multiplicar por 500 reais, né? Por 500 reais. Se fosse 1.000 reais era 7 mil, então isso vai ser 3.500 reais. Tem a alternativa 3.500 reais, vamos ver agora. 3.500 reais, alternativa letra C de Canadá. Questão de número 33. Questão de número 33. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Tá? Então, vou botar aqui, ó, visão mínima. Então, seria o menor objeto possível, né? Ele teria o tamanho de 100 micrômetros. Já dá no próprio exercício, né, que o micrômetro é 10 na menos 3 milímetros, tá? Micrômetro, 10 na menos 3 milímetros. Mas eu vou fazer direto para metros, eu acho que fica melhor. Ó. Micro é 10 na menos 6, então eu vou ficar 100 é 10 na 2 e o micro é 10 na menos 6. A gente já sabe da física, né? Então isso vai dar 10 na menos 4 metros, tá? A conversão que ele dá para passar para milímetros, tá? Ah, porque lá no outro tem milímetros ali também, tá? Mas eu resolvi passar para metros. Vamos ver na sequência se eu mudo de ideia. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,07. Então, o que a gente quer ver, né? Queremos botar aqui hemácias, pronto. Hemácias, tá? Do tamanho de 0,007 milímetros. Observe que a conversão que o Enem dá é passar para milímetros, beleza? Podia fazer tudo em milímetros. Eu prefiro o sistema internacional por causa da física, né? Na física a gente tem o apoio do sistema internacional, nos deixa mais seguro. Mas poderia passar para milímetros, como ele dá aqui, que é 10 na menos 3, e eu já estou em milímetros aqui. Aqui eu vou ter que passar para metros, porque eu estou trabalhando em metros aqui. Então, tu quer ver um objeto que é 7, ó, 1, 2, 3 vezes 10 na menos 3, que é 0,007,
que é 10 na menos 3, tu quer ver um objeto de 7 vezes 10 na menos 6 metros. Observe que esse objeto, que é a hemácia, né, que tu quer enxergar, é bem menor do que o mínimo que tu enxerga. Então a gente não consegue enxergar a olho nu, certo? Então ele adquiriu um microscópio óptico, que tem uma lente ocular que amplia 10 vezes a imagem do objeto, em observação com o conjunto de uma lente objetiva, com essas capacidades de ampliação. Parece um exercício de física, né? Então, olha só, o microscópio ele vai ter essa função. A gente vai ter a lente ocular, a ocular é que fica perto dos olhos, ela já me aumenta 10 vezes. Então, se eu vou ver esse objeto aqui, eu já posso multiplicar por 10, só por passar pela ocular. Só que ela vai funcionar de maneira integrada, tá? De maneira integrada com uma lente objetiva, tá? Então as duas lentes que vão me dar o aumento aqui da hemácia que eu quero enxergar, certo? Então nós temos aqui, ó, a lente 1 aumenta 2 vezes, ele está me dando a objetiva. A lente 1 aumenta 2 vezes, a lente 2 aumenta 10 vezes, a lente 3 aumenta 15 vezes, a lente 4 aumenta 1,1 vezes e a lente 5 1,4 vezes é o aumento. E aqui eu já tenho 10 vezes. Então o microscópio é um instrumento que serve para isso, para me ampliar os objetos, para me poder enxergar. O funcionamento desse microscópio permite o uso de lentes ocular sozinha ou combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento com a capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre a capacidade de ampliação da ocular e objetiva. Então o aumento vai ser o produto das duas lentes. Eu já tenho 10 vezes aqui. Se eu escolher a primeira, vai ter 20 vezes de aumento, beleza? Se eu escolher a segunda, vai dar 100 vezes de aumento. Se eu escolher a terceira, vai me dar 150 vezes de aumento e assim por diante, certo? Daí nós temos aqui, ó, essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação, que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é qual? Bom, poderia fazer por tentativa, mas a gente não tem esse tempo para fazer. Então eu vou pegar esse objeto aqui, ó, que é pequeno, 7 vezes 10 na menos 6, vou multiplicar por 10, o que é esse 10 aqui? É a lente ocular, certo? Vou multiplicar por 10 e vou multiplicar pelo valor da minha lente objetiva que eu quero achar. Objetiva, que são essas aqui, ó, objetiva. Isso aqui tem que dar maior que 10 na menos 4. 10 na menos 4. Se der igual, até serve, né? Menor ou igual, né? Tá? Você pode dar uma conta aqui e fechar redondinha. Ou seja, o objeto que eu não estou enxergando, ele tem que ultrapassar o tamanho mínimo da minha visão. Tá entendido essa parte? Seguindo então, eu vou ter que o x tem que ser maior ou igual a 10 na menos 4, dividido, eu vou juntar aqui, ó, vai ficar 10 na menos 5 por 7 vezes 10 na menos 5. Esse 10 na menos 5 vai subir, x é maior ou igual, 1/7, aqui me atrapalhou, tá? 10 na 5 vai para lá, ó, isso vai ficar 10, 1/7, 10 na menos 4, que multiplica 10 na mais 5, ó, subiu lá positivo, isso vai dar 1/7 vezes 10 na 1, tá? Então isso vai dar 10 dividido por 7, então o meu cálculo que eu tenho que fazer, o x tem que ser maior ou igual a 10 dividido por 7. Quando eu fizer 10 dividido por 7, ó, 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7, sobra 3. Aqui que vai ser decisivo, porque eu tenho 1.1, eu tenho 1.4, tenho 2 vezes, certo? Quando eu baixar o 30 aqui, vai dar vírgula 4, 14, 28, sobra 2. Então isso vai dar, tem que ser maior ou igual a 1,4. Pessoal, se tem que ser maior, olha só, se tem que ser maior do que 1,4, né? Eu poderia botar 1,4 aqui, mas olha qual é o problema aqui, que segue a divisão, né? Se eu baixar o 20 aqui, ó,
vai dar uma mixaria aqui, ó. 20 vai dar 2 vezes. 2 vezes vai dar 14. Olha o perigo aqui, sobra 6. Então tem que ser maior que 1,42. Ah, mas tem 1,4. Tá, mas daí tu não vai enxergar. É o limite, a gente está trabalhando com o limite da visão. Mesmo sendo um pouquinho, não vai chegar nesse limite. Então tem que estar no valor de 1,42. Acima de 1,42 não serve 1,4. E a resposta vai ter que ser a lente que aumenta 2 vezes, que é a primeira lente, e a alternativa a letra A de América. Questão número 34. O que nós temos aqui? Uma piscina tem capacidade de 2.500.000 litros. Então me deu o volume aqui, 2.500.000 litros, certo? Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 600 litros por água por minuto. A vazão eu represento pela letra Q, que nem na física, tá? Então a vazão é de 6.000 litros por minuto, certo? Se eu vou abastecer, então vai ter essa vazão aí e eu tenho o volume total. Vazão é uma razão de volume por tempo, conforme as unidades que eu botei. O meu sistema foi instalado em uma segunda piscina. Então essa piscina 1 eu vou chamar de volume 1 e vazão 1. Numa segunda piscina com capacidade de 2 milhões, é o volume 2, 2.750.000 litros, tá? É um pouquinho maior. E regulada para ter uma vazão também constante, capaz de enchê-la em um tempo 20% maior do que o gasto para encher a primeira piscina. Então aqui eu vou ter um tempo 1, certo? E aqui eu vou ter um tempo 2. Esse tempo 2 é 20% maior do que o tempo 1. 20% a mais dá 120. 100% mais 20, 20 a mais dá 120. 120% é 120 dividido por 100, que dá 1,2. Então, multiplicar por 1,2 vai me dar aqui o tempo da segunda piscina. A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina em litros por minuto, e quer saber a vazão 2. Sem querer, ficou bem organizadinho, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Como vazão é uma razão de volume por tempo, eu acho o tempo, ponho 20% e faço a relação, eu acho a vazão 2, tá? É um exercício bem simples. Então nós temos aqui, ó, vazão é volume por tempo, certo? Para o caso 1, a vazão é de 6.000, o volume é de 2.500.000 litros, dividido pelo tempo em minutos. Vou cortar 3 zeros e 3 zeros. Aqui eu vou ter o tempo de 2.500 dividido por 6. Bom, vou simplificar até onde eu posso aqui, sem perda de tempo. Como são pares aqui, isso aqui vai dar 1.250 dividido por 3. Aqui eu tenho 7 e 8. Não dá para dividir por 3, deixa assim, minutos. Isso aqui é o tempo 1, perfeito? Agora eu vou pegar esse tempo aqui, né, e multiplicar por 1,2. Então, o tempo 2 é 1,2, que é 12 dividido por 10, concorda comigo? 1,2, 12 dividido por 10, vezes 1.250 dividido por 3. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Olha o tempo que eu ganhei aqui, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 125. Então, o tempo 2 vai valer 4 vezes 125, vou botar aqui embaixo aqui, 4 vezes de 125, é 2 vezes o dobro de 125, vai dar 250, né? 250 vai dar 500 minutos. Bom, com o tempo 2 eu vou achar a vazão 2. A vazão 2 é o volume 2 pelo tempo 2. O volume 2 é 2.750.000 litros dividido por 500. Cortei 2 zeros, fiquei com a vazão 2, de 2.750, mais um zero aqui, 27.500 dividido por 5. Bom, o que acontece quando eu divido o número por 5? Eu dobro ele e coloco uma vírgula. Então, o dobro disso seria 0, 0, 5 dá 10, vai 1, 14, 15, vai 1, 4, 5. Põe uma vírgula, eu vou tirar um zero aqui, porque eu vou ter que dividir por 10, porque
eu dividi por 5. 5.500 litros por minuto. Vamos ver se tem essa alternativa. 5.500 litros por minuto, alternativa letra D, de Dinamarca. Questão de número 35. Questão de número 35. O Instituto de Pesquisa constatou que nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Não dá nem para acreditar, né? Olha só, 135,25%. Bastava saber que esse símbolo de porcentagem é dividir um número por 100. Então, 135,25 dividido por 100, eu vou ter aqui, dividir por 100, a casa corre 2 casas para o lado esquerdo. Vai ficar 1,3525 como decimal. 1,3525, alternativa letra D, de Dinamarca. Questão de número 36, tá? Uma questão de gráfico aqui, vou desenhar o gráfico para a gente poder trabalhar. Esse gráfico aqui tem 3 medidas, 200, tem 120 e tem 80. Vamos ver de que se trata. Administração, logística e produção. O primeiro gráfico vai até os 80, dividido em 3 partes aqui, né? 20%, 30% e 50%. Já o segundo gráfico aqui vai até os 120, numa divisão aqui de 35%, 40% e 25%. E a última vai até os 200, numa distribuição aqui de 40% da primeira parte, 35% aqui e lá em cima 25%, tá? É um gráfico colorido, tá? Que é conforme faixa de idade ali, tá? O azul é o primeiro de cima, vou botar aqui azul e azul, tá todo em ordem, tá? O amarelo no meio, amarelo e amarelo. E por último aqui a gente tem o vermelho, vermelho e vermelho. Cada um representa uma faixa de idade. Daí diz assim, ó, uma empresa tem 400 funcionários, tá? Então me deu aqui o número de funcionários. 400 funcionários, certo? Distribuído em 3 setores. Então, esses 400 funcionários, uma parte está na administração, outra na logística e outra na parte de produção. O gráfico representa a distribuição quantitativa desses funcionários por setor e por faixa etária. Então, aqui eu tenho 80 dos funcionários, ó, a soma aqui ó, vai dar 200 com mais 200 dá os 400. 80 funcionários trabalham na administração, 120 na logística e 200, a metade da empresa trabalha na produção. E aqui tem a porcentagem por idade em cada setor, certo? Então diz assim, ó, uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja em que faixa de idade? Então eu quero probabilidade por faixa de idade. Pessoal, o que é as faixas de idade no meu gráfico? São as cores. Então, para mim não precisar ficar olhando a folha toda hora aqui, eu vou fazer a probabilidade do azul, a probabilidade do amarelo e a probabilidade de sair vermelho. Porque se sair azul é a partir dos 45 anos, se sair o amarelo, a maior probabilidade, né, para viajar vai ser entre 25 e 45, e se for do vermelho é até 25 anos. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Daria para fazer algo do tipo assim, ó. Prestem atenção aqui, ó. A maior parte da empresa está nesse gráfico aqui da produção. Então isso vai pesar mais, né? Só para mim ter uma ideia. Provavelmente a resposta esteja entre o amarelo e o vermelho, ó. O azul conta muito pouco. A idade na produção tem pouca gente
trabalhando a partir dos 45 anos, tá? Com mais de 45 anos. Então, provavelmente o azul não vai ser, mas vamos calcular cada uma delas. Se 50% azul, se 50% dos 80 da administração são azul, 50% é a metade. Então, aqui eu vou ter 40 funcionários, tá? Sempre vai ser administração, logística e produção, certo? No azul eu tenho 35% de 120. Vou botar aqui azul. Primeiro aqui é 50% de 80, que a gente fez de cabeça aqui, ó. Dá os 40, que eu já botei aqui. Mais, aqui eu vou ter 35% de azul, 35% de azul dos 120. 120, aqui já complica um pouquinho mais. Já dá uma conta pior de fazer. Aqui vai dar 12 dividido por 10, 1,2. 35 vezes 1,2 vai dar 13,5 mais 13,5 vai dar mais 7, 42. Mais 42 funcionários na faixa azul na logística. Da produção, o azul tem 25%. Mais 25% de quem? Dos 200 funcionários. Pessoal, 25% é um quarto, né? Então dá 50 funcionários aqui, mais 50. Aqui eu peguei todos os azuis e eu vou dividir pelo total de funcionários para saber a porcentagem, sobre 400. Preciso fazer a conta? Acredito que não, porque todos eles vão ser divididos por 400 e eu quero a maior probabilidade, ou seja, quem der a maior soma de funcionários é que vai ter mais chance. Então eu vou ter aqui 50, 92, 90, 100, confere aí para mim, 132 sobre 400. Eu acho que é isso, tá? Vamos para o amarelo. O amarelo. Amarelo é o do meio aqui, o gráfico do meio. 30% de 80. 30% de 80. Cortei 2 zeros aqui. 8 vezes 3 dá 24 pessoas. Tem 24 pessoas concorrendo nessa faixa de idade na administração. Na logística tem 40% de 80. Ó, 40% de 80. Corta 2 zeros e 2 zeros. 8 vezes 4, 16, 32 pessoas na logística, na faixa. Quer? 120, né? 120. Ah, é 120? É de 120 aqui, ó. São 120 na logística, então é 40%. Vou cortar 2 zeros em cima, 2 embaixo. 12 vezes 4 vai dar 24, 48. Consertando aqui, 48. Tem que ficar ligado, né? Agora eu tenho aqui no amarelo 35% de quem? É na produção de 200 pessoas. 200 pessoas, corta aqui, vai dar 70. Mais 70. Dividido por 400, sempre vai ser pelo total de funcionários. Aqui na soma, eu vou ter aqui 60, 72... 72, 142. Olha só, o amarelo já deu mais do que o azul. A probabilidade de ser sorteado nessa faixa de idade. E o vermelho é a última. Vamos lá, o vermelho é a da base aqui, ó. 20% de 80. Vermelho, 20% de 80, corta 2 zeros. 8 vezes 2 dá 16. Tá? Depois eu vou ter aqui no vermelho 25%, tudo é pouco vermelho, tá? Vermelho é até 25 anos, tem pouca gente trabalhando aí com essa faixa de idade. 25% é um quarto, né? Mas vou botar aqui 25% dos 120 funcionários que trabalham na logística. Vou cortar um zero só, vai ser 25 vezes 1,2. Vai ser 25, vai dar 30, tá? Vai dar 30 mais 30. E por último aqui, o vermelho tem 40%. 40% dos 200. Aqui já deu bastante. Ó. Corta aqui, vai dar 80 pessoas. Mais 80 dividido por 400. Aqui eu vou ter 80, 110, 126 dividido por 400. Tá? Só vou confirmar aqui que ele pede a maior probabilidade. Então, a maior probabilidade vai ser o que tem o maior número em cima aqui. Então, a probabilidade maior é dos amarelos. Ó, maior é amarelo. E o amarelo é a faixa de idade, que eu vou lá na escala, entre 25 e 45 anos.
Então a maior probabilidade de sair o sorteio de viagem é para essa faixa de idade. Ó, entre 25 e 45, pois a faixa etária com maior quantidade de funcionários. Tá? Observe 142. Então a resposta é letra A de América. Questão de número 37. Questão de número 37. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas. Então, 100 parcelas. Tá? Mensais. O valor da primeira delas deve ser fixada no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela, e a partir da segunda parcela, o valor de determinado aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Então, o que acontece? As parcelas vão ser assim, ó. Eu vou pagar um valor, depois um valor um pouquinho maior. Então, sempre vai ter um acréscimo em relação à parcela anterior, ou seja, um sistema crescente de parcela, tá? Então, tu paga um valor baixo e vai aumentando até o final do plano, certo? Então, nós temos aqui, como atrativo a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. O que essa informação está dizendo? Que o mês de aniversário, ó, mês de aniversário do comprador, aniversário, tá? A imobiliária, vamos voltar aqui, a imobiliária fará o pagamento. Mês de aniversário, a imobiliária paga. Imobiliária paga. Por exemplo, eu faço aniversário em agosto. Então, agosto de 2025 a imobiliária vai pagar, agosto de 2026 a imobiliária vai pagar, agosto de 2007 vai pagar, até dar 100 parcelas. Então, eu vou dividir as 100 parcelas por 12, eu vou saber quantos aniversários eu vou fazer dentro desse financiamento. É quantas vezes a imobiliária vai pagar para mim, certo? Já é o primeiro raciocínio. Mas seguimos aqui. Um cliente faz aniversário no mês de maio. Agora começou o nosso exercício aqui. Tá? Então, o aniversário do cliente, é em maio. Maio, certo? Mês de maio. Decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? O que o aluno tem que ter em mente aqui? Vamos imaginar um ano, são 12 meses, certo? O que acontece? Se a parcela vai aumentando, a ideia é tu ganhar a parcela do último, a 12ª parcela. E que mês tem que ser isso? No dia do teu aniversário. Porque daí a imobiliária vai pagar a parcela mais cara, já que ela é crescente. Então vai começar algo desse tipo assim, ó. A primeira pequenininha, a segunda pequenininha, a terceira vai aumentando. Quarta, quinta parcela, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E quando chegar na 100ª parcela, esta aqui é a maior. E quando que tem que cair essa maior aqui? Provavelmente no aniversário do cara. Porque daí a imobiliária vai pagar a maior das parcelas. Consequentemente, 12 meses para trás, sempre a maior naquele grupo de 12. Então, para fazer isso, eu vou fazer assim, ó. São 100 parcelas dividido por 12. Eu vou ver quantos anos isso vai acontecer. Eu acho que dá uns 8. 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 8 vezes 1 é 8 e 1, 9. Sobram 4. Então, são 8 anos inteiros e mais 4 meses, tá? Nesses 4 meses, o que acontece? Os últimos 4 meses, a mais cara, ó, mais cara é a última. A última. Então, essa quarta parcela tem que cair no mês de maio, porque daí não sou eu que vou pagar, quem vai pagar é a imobiliária. Então, a quarta tem que ser, a 10ª parcela tem que ser a imobiliária. Imobiliária paga. Eu não vou pagar, tá?
E o que acontece? Isso aqui tem que ser no mês de maio. Vou ir 4 para trás, ó, 99, 98 e 97. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que começar o início, eu tenho que começar nesse mês o financiamento. Por quê? Porque depois os 96 vai ser múltiplo de 12, tá? Então o que acontece? Maio é mês 5, mês 4 é abril, mês 3 é março e aqui vai dar o mês de fevereiro. Eu tenho que começar em fevereiro. Por quê? Porque quando fechar o janeiro, eu comecei no mês de fevereiro. Quando chegar no janeiro, vai fechar 96 parcelas e vai começar a contar de novo. Março, abril, maio. E a imobiliária vai pagar a mais cara aqui. E ela vem sempre nos anos fechados para o financiamento pagando a última. Então aí eu vou ter o maior desconto possível. Então o financiamento tem que começar no mês de fevereiro, alternativa letra A de América. Questão número 38. Questão de número 38. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizam uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide para qualquer tipo de estrada. Então são senoides que aparecem ali embaixo. Cada experimento teve duração de 20 minutos, tá? 20 minutos. Sendo que 9 primeiros minutos em superfície que simulam uma rodovia asfaltada. Então o gráfico é em 20 minutos. Tem 9 minutos que é asfalto. Ah, não é asfalto, é simulador. Tá, mas simula o asfalto. E 11 minutos em superfícies que simulam uma estrada de chão. E 11 minutos numa estrada de chão. Então o gráfico aqui que eu vou procurar, já vou dividir em duas partes. Aqui é 20 minutos, a metade é um pouquinho menos 9, aqui é asfalto, e aqui chão. O gráfico vai se desenvolver nessas duas partes. Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige que a amplitude da onda oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes. E ainda que a amplitude de oscilação dos amortecedores no asfalto seja menor do que a amplitude de oscilação na estrada de chão. Então no asfalto ele oscila menos, certo? Na estrada de chão ele oscila mais. E essa oscilação ela tem que ser constante, ou seja, manter um padrão. Então no asfalto oscila uma amplitude e no chão tem que oscilar uma amplitude maior. Não pode diminuir a oscilação nem aumentar. Então o meu gráfico vai ser algo desse tipo aqui, ó. Vai oscilar no asfalto e quando chegar no chão ele vai ter uma oscilação maior até os 20 minutos. E o gráfico que melhor representa isso é a alternativa letra A. Eu não olhei os gráficos, agora eu vou analisar olhando os gráficos, tá? Na B, por exemplo, eu tenho uma diminuição na amplitude dos amortecedores no chão. Não pode, tá? Na B, eu tenho uma redução de amplitude também, tá? E não mostra a diferença do chão para o asfalto ali, né? Tá contínuo, tá? Na C, a amplitude me parece ser constante, tá? Só que a oscilação, tanto no asfalto como no chão, tá a mesma, né? A mesma amplitude. E o mesmo caso da última ali, a alternativa letra E. Então a resposta letra A de América. Questão de número 39. Questão de número 39. Tem uma tabela, já vou fazer aqui a tabela. Não sei o que é, meses. E aqui eu tenho média. Média da umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar. Então eu tenho alguns valores aqui. Mês de maio, vou botar 5, mês 5. Junho 6, julho 7, agosto 8, setembro 9 e outubro 10. Aqui eu tenho 66, 64, 54, 46, 60 e 64. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi de quanto? Ele me pede a mediana. Pessoal, para fazer a mediana é o valor do meio, certo? Só que tem que fazer um rol.
Pessoal, o que seria o rol? Colocar em ordem crescente e achar quem está no meio, tá? Quando acontece de ser par a quantidade, o meio eu pego os dois centrais e faço a média. Então, nesse caso aqui, isso tu não vai te preocupar por enquanto. Primeiro colocar em ordem, o menor deles é 46, ó. 46, risca aqui. Depois do 46 vem o 54, 54 é o segundo dado. Depois vem o 60, 60, risquei o 60. Depois tem dois 64, 64, 64, risquei 64 e o último 66. Agora está em ordem crescente, que é o rol. Agora tem condições de achar o termo central. Existe fórmula para achar o termo central? Sim, tá? Eu uso uma só, tá? Os livros de matemática usam dois, eu uso uma só. Mas nesse caso nem precisa, ó. Elimino os da ponta, elimino os próximos, são esses dois, o central aqui. Como eu tenho dois valores, eu tenho que fazer a mediana, eu tenho que fazer a média. 60 mais 64 dividido por 2. Isso vai dar 124 por 2, isso vai dar 62. Então a minha mediana é 62, alternativa a letra E, de Espanha. Questão número 40. Questão de número 40. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhões de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos importação. Então aqui a gente já tem uma equaçãozinha aqui, vou chamar de balança comercial, BC, tá? Que é o valor da exportação menos o valor da importação, certo? Olhando o gráfico aqui, nós temos aqui as exportações, né? Um gráfico mais, o cinza, né? Tem o gráfico cinza aqui, algo desse tipo assim, certo? E nós temos as exportações mais altas aqui, me parece que elas quase igualam, lembra, chega a descer um pouquinho aqui e vai lá para a parte de cima, tá? Então considere que os saldos da balança comercial nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados por S1, tá? Então o saldo ele chama de saldo, eu chamei de balança comercial, ele chama de saldo. Então o saldo 1 é no mês de junho, junho é bem no início aqui, ó, junho de 2009. Depois o saldo comercial 2 é nessa parte aqui, ó, né, que eu tenho aqui janeiro, né, de 2010, saldo comercial 2. E o saldo comercial 3 aqui, ó, saldo comercial 3 em junho de 2010. Aqui 2010 e aqui 2009. Tá? Aqui é o saldo 3. A ordem dos saldos 1, 2 e 3, do maior para o menor. Qual é o maior saldo? Pessoal, se o saldo é a diferença da exportação pela importação, o gráfico escuro é a exportação, ó, exportação, e esse aqui é a minha importação, a diferença é essa aqui, ó. Aqui eu tenho o saldo 1, essa é a diferença, aqui eu tenho o saldo 3, e aqui eu tenho o saldo 1. Observe que o maior saldo, tá? Eu tenho que olhar os valores, tá? Não acreditar na escala. O primeiro aqui, o saldo 1, vai ser mais ou menos 14,5 menos 10. Ó, saldo 1, 14,5 menos 10 dá 4,5, certo? O saldo 2, ó, é a exportação, o escuro, ó, tá até abaixo. Tá mais ou menos 11,5, ó, 11,5 menos 11,7, mais ou menos, menos 0,2, dá até negativo porque se cruzou ali. E o último lá vai dar aproximadamente lá uns 17 menos 15, o saldo 3, 17 menos 15. Se quiser fazer o cálculo, seria isso, ó, saldo 1 é do maior para o menor? É do maior para o menor, saldo 1 é maior que o saldo 3, que é maior que o saldo 2, que é negativo. Então, 1, 3 e 2, alternativa letra A de América. Mas eu acredito que só havendo a diferença no gráfico, o aluno já chegava na resposta com tranquilidade. Tá? Aqui a gente fez o cálculo para garantir que realmente está certa a questão. Questão de número 41. 41.
Calcular a média de suas notas, ao calcular a média de suas notas, em 4 provas, o estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Então ele foi fazer a média dele, né? Somou as notas e dividiu por 5. Então vamos botar assim, ele fez uma média, fez a soma das 4 notas e dividiu por 5 de maneira errada. Certo? É o que está dizendo ali. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que seria caso ele fosse calcular corretamente. Então a média não deu certo, deu 1 a menos. Então eu vou botar aqui a média menos 1, ó. A média menos 1, certo? Não deu certo, porque ele dividiu por um número maior, a média deu menor, deu uma unidade a menos. O valor correto da média das notas desse estudante é a média certa, a soma das 4 notas continua a mesma, só que daí ele tem que dividir por 4. Isso aqui é o correto, tá? Então, revisando aqui o exercício, ele pegou a soma das notas e dividiu por 5. O valor da média deu 1 a menos. Para dar certo, ele deveria dividir por 4, porque são 4 notas, certo? Então, tem que achar o valor da média. Como que eu vou fazer isso aí? Eu preciso saber isto aqui, ó. Isto aqui eu preciso saber. Então, eu vou isolar daqui de cima. Vou passar esse 5 multiplicando, cuidado aqui que eu tenho que fazer a distributiva. Eu vou ter que a soma das notas é 5 que multiplica m menos 1. Então, eu vou ter que a soma vai ser a distributiva 5m menos 5, certo? Vou colocar aqui, então aqui eu vou ter que a minha média é a soma, que eu calculei pela de cima errado, da 5m menos 5 dividido por 4. Passa esse 4 multiplicando, eu vou ficar com 4m é igual a 5m menos 5. O 5 passa para o outro lado positivo e esse 4m passa negativo para o outro lado da igualdade. 5m menos 4m, a média é igual a 5. Pessoal, o que é o m? O m é a média correta. E ele tinha ficado com 1 a menos, então ele achou a média 4. Então a média verdadeira, correta, é a 5. Vamos ver se bate aqui. O valor correto na média das notas desse estudante é 5. Resposta B de Brasil. Questão de número 42. Questão de número 42. Atualmente há telefones celulares com telas de diversos tamanhos, em formatos retangulares. Alguns desses apresentam telas medindo, olha só, vem o desenho aqui e a tela é na diagonal, que se mede as polegadas. TV também é assim, né? Pode aparecer nas provas, né? Então aqui eu tenho 3 com 1/2 de polegadas, certo? Daí diz assim, com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos com inclusão de novas funções do celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrados atualmente telas medindo, telas maiores, celulares maiores, que eu tenho telas com 4 e 5/6 de polegadas. 5/6 de polegada, certo? Conforme a figura. A diferença de tamanho e valor absoluto entre as medidas em polegadas das telas do celular 2 e da 1 é representada apenas com suas casas decimais é de quanto? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho que saber que esse 3 e 1/2 é um número misto, certo? Então, quantas polegadas é a primeira tela? Então, vou botar T1, tela 1 e tela 2. Ele quer saber a diferença da tela 2 menos a tela 1, perfeito? Calculando a tela 1, vou botar aqui do lado, é 3 mais 1/2. Número misto, essa fração que vem, que são 3 inteiros mais a metade, tá? Aqui eu teria, fazendo o MMC, vou ter 2 aqui, vou dividir por 1, dá 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7/2. 7/2 é a tela 1 de polegada. A tela 2 vai ser 4 com 5/6. É 4 inteiro mais 5/6. Também vou fazer um MMC aqui, 6. Vou dividir por 1 dá 6. 6 vezes 4, 12, 24. 24 mais 5 vai dar 29/6.
Como ele quer a diferença de T2 menos T1, T2 é 29 sextos menos 7 meios. Vamos fazer MMC, aqui vai dar 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 29 dá 29 mesmo. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 7 dá 21. 29 menos 21 vai dar 8 sextos. Como é par, dá 4 terços, dividir por cima e embaixo. 4 terços, vou fazer 4 dividido por 3, vai dar 1, dá 3, sobra 1, né? Vem 10, põe a vírgula, 10 por 3 dá 3 vezes 3 dá 9, vai sobrar 1 e vai virar uma periódica, isso aqui. Como está uma casa depois da vírgula, seria a diferença de 1,3 polegadas. Resposta letra D, de Dinamarca. Questão de número 43. Questão de número 43. Um artesão utiliza dois tipos de componentes, X e Y, nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. Então não posso comprar um componente numa loja e outro em outra. Já me facilita, na mesma loja. O quadro apresenta os preços de dois tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Então aqui eu tenho a loja 1 e loja 2. Tá? E os dois tipos de componentes é o X e o Y. E os preços estão em reais aqui. Tá? Aqui é R$3 o componente 1, aqui eu tenho R$1, aqui R$2 e aqui R$4. Ele confeccionará enfeites formado por 2 unidades de X. Então tu vai comprar 2 componentes de X. Então, claro que tu vai ter que multiplicar por 2, que tu vai comprar 2 componentes de X, e uma unidade Y, daí já dá direto. E efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total da confecção do enfeite, certo? O artesão efetuará a compra em qual loja? Aqui a primeira, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1 dá R$7. R$7, direto, tá? 2 vezes 2, 4. Mais 4 aqui vai ser R$8. A mais barata é a loja 1 com R$7. Então, a alternativa A diz que a 1, pois o valor é de R$7, já é a primeira afirmativa como afirmativa correta. Questão número 44. Questão de número 44. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos. Eu já estou olhando a foto ali embaixo. E na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardando que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante será representada na imagem. Tem ali os 6 visores. Esse estudante respondeu corretamente a pergunta da professora e as posições indicadas pelo estudante foram... Bom, eu tenho 6 números aqui, tá? 4 elevado a 1 meio, 4 com 1 meio, ó, o número misto de novo aqui, 10 sobre 45, 18 sobre 4, 4,5 e 4 quintos, certo? Tá, e quer saber quais que são os números iguais. Essa questão já se repetiu no Enem com cartas, já se repetiu no Enem com bolas de boliche, né? Queria saber quais que tinham o mesmo valor. Bom, o que dá para fazer aqui? Ó? Um número elevado a 1 meio é raiz quadrada de 4. Tá? Que funciona assim, ó, o 1 que está em cima vem para baixo e o 2 vem para cima. Isso me dá 2. Então, se é 2, eu tenho que achar outros valores que dá 2. Aqui, 4 e 1 meio. Isso é um número misto, que eu vou fazer aqui, ó, 4 mais 1 meio. Eu vou ter que fazer o MMC, vai dar 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 4 dá 8, mais 1.
isso aqui dá 9 meios, que dá 4,5. Então já tem dois valores diferentes. Então a resposta não pode ter o 1 e o 2, tá? Porque são diferentes. 10 por 45, vamos deixar por último, mas vamos dar uma simplificada. Dá por 5, dá 2, dá por 5, dá 9. 2 nonos, tá? Depois a gente faz essa conta que é mais complicada. 18 dividido por 4 é 9 meios. Observe que um é o inverso do outro, são diferentes. E são diferentes, não, diferentes 4,5 não, 9 dividido por 2, 4,5. Já está por aqui a resposta, 4,5 e 4,5, tá? Então provavelmente essa aqui não vai dar nada parecido, vai dar 0, alguma coisa, que por enquanto não precisa fazer. Aqui é o próprio 4,5, olha só, já tenho três respostas aqui com o mesmo valor, 4,5, 4,5 e 4,5. E o último 4 por 8 é 0. Dá 40 por 5 dá 8, isso dá 0,8. Isso aqui não dá 0,8. Então realmente os três valores iguais é esse. É o segundo valor, terceiro, quarto valor e quinto valor. Então segundo, quarto e quinto, a resposta é letra B de Brasil, certo? Questão de número 45. Última questão da prova de hoje, questão de número 45. Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreva a trajetória, então a trajetória do personagem A, B, C, D, E e F, e que os pontos A, D e E estão num plano paralelo aos que contêm os pontos B e C. Então são duas paredes paralelas que eu vou desenhar, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base, que contém o ponto F. Bom, o que acontece aqui? Eu vou perder um tempo fazendo um desenho, que isso não acontece na prova, tá? Então vou fazer um desenho grande aqui, né? Então tem aqui uma parede, eu tenho um piso aqui, e aqui eu tenho no outro lado outra parede que é paralela, certo? Então vou ter algo desse tipo aqui, ó. Tem que dar sorte de fazer um desenho mais ou menos para vocês, tá? E para minha sorte tem um quadriculado, que divide em 4 partes, ó. Então eu vou ter aqui, ó, aqui no meio, vamos fazer assim, no meio e no meio. Aí vem aqui, meio do meio, ó. Vai dar as 4 partes aqui direitinho, ó. E fechou aqui, beleza? Aí eu tenho aqui os quadriculados aqui, ó. 1, 2, meio, aqui. Não sei se vai ajudar ou vai atrapalhar. Aqui o meio e o meio do meio. Agora vamos ver. E eu já vou ir desenhando o chão aqui, ó, que é 4 por 4, ó. 4 por 4, porque a projeção é a projeção no chão. Ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Bom, da onde é que vai sair? A trajetória A, B, C, D e E. Então vou pegar o ponto A e o ponto B. Observe que o ponto A está nesse pontinho aqui, corresponde aqui, ó. E o ponto B, ele está um para cá e aqui, ó, B. Um para trás aqui do fundo e o ponto C aqui, ó, tá? Então aqui é o A, ele vem pelo ar, ó, até o ponto B. Mas a sombra dele lá no chão, ó, o A e o B vai estar na outra parede que está aqui, ó. Só que está uma casa do fundo, então aqui é o ponto B, ó. Aqui é o ponto B. Então eu já tenho aqui de A até B a primeira trajetória, que é pelo ar, mas lá no chão vai dar uma reta desse tipo, como se fosse a sombra do bichinho aí, ó. A sombra vai dar de A para B uma trajetória desse tipo, beleza? O ponto C, na sombra lá no chão, ó, trago o B para cá, ó, trouxe o A para cá. Também pode fazer dessa maneira, ó, trazer os pontos para baixo, ó, trouxe para cá e trouxe para cá e fazer no mesmo desenho, certo? Agora do ponto C ele vai para o ponto D. O ponto D está na outra parede aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4. Ah, tem mais aqui divisórias, tem 8 divisórias aqui. Tá? Então vou fazer como se fosse 4. O ponto B está mais ou menos aqui, o ponto D. Está mais abaixo dele aqui, ó. Mas ele vai ter uma trajetória para cá, para o ponto D. Certo? O ponto D está a 2 aqui, ó.
O ponto D projetando está para cá, duas para cá. Então aqui eu tenho o ponto D. Eu vou fazer a trajetória, vai ficar mais ou menos assim, ó. Chegamos até o ponto D. Quando chegar no D, ele vai para o E. O E é um pouquinho mais para fora, ele desce pela parede e vai um pouquinho mais para frente aqui, ó. Se eu trazer ele para cá, ele vai estar aqui o ponto E, que corresponde a esse ponto aqui. Veio para o ponto E. Do ponto E, ele finaliza no ponto F, que é bem no meio aqui, ó. E ele vai pelo ar, ó. Ele vai pelo ar, o bichinho aqui, ó, que já está no chão aqui, que seria o ponto F. Então agora eu vou ver se eu acertei, né? Se eu acho alguma coisa parecida aqui. Tem tipo um V, a primeira já não é, porque está reta aqui. Tipo um V, tem uma parte reta na parte de baixo, já achei ela aqui, ó. E a alternativa letra C, é a terceira que eu tenho aqui, tá? A D não é, porque tem essa parte aqui, mas tem uma parte reta lá que não acontece. Então aqui a gente fecha a terceira parte da prova de matemática do Enem de 2024.